Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo, ex-ministro da Saúde do Brasil, é o convidado de hoje do RFI Convida. Muito bom dia, deputado Alexandre Padilha. Bom dia, Elcio. É uma honra poder conversar com os nossos colegas, tanto na França, eu sei que acompanham o mundo inteiro, aí, porque tudo hoje é conectado via internet. Então, uma honra poder conversar um pouco sobre esse momento trágico que o Brasil vive com a Covid-19. Inclusive, deputado, recentemente o senhor entrou com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro interino da Saúde, pedindo uma ação no STF por crime de responsabilidade, então, do general Eduardo Pazuello. Deputado, o que o motivou a entrar com esse pedido? Falta de transparência nos dados e nas iniciativas e nas decisões tem sido uma marca dessa ocupação militar que o Ministério da Saúde do Brasil sofre há mais de 60 dias. A Constituição brasileira estabelece uma obrigação para os presidentes da República e ministros de Estado, que é prestar informação ao Congresso Nacional num prazo máximo de 30 dias. Eu solicitei um conjunto de informações ao Ministério da Saúde sobre quais foram as regras e a avaliação e as medidas de uma ação que o governo federal tem feito, e a partir dessa ocupação militar, a partir da presença do general como ministro, que é a recomendação por parte do Ministério da Saúde, a compra, a produção, a distribuição de um medicamento que já se sabe que não tem uma eficácia garantida, que é a hidroxicloroquina. Muito recurso público está sendo investido nisso, uma distribuição, inclusive, quase que forçando que os governos locais, os governos estaduais, os profissionais que estejam lá na ponta, sejam obrigados a prescrever essa medicação. Então, eu fiz um conjunto de requerimentos de informações sobre como foi a decisão, qual foi a equipe técnica e, principalmente, se o Ministério da Saúde havia montado o que nós chamamos de um sistema de vigilância dos eventos adversos. O que nós temos visto em vários estudos da hidroxicloroquina, inclusive aqui no Brasil, é que, além de não ser eficaz, aumenta muito os eventos adversos. Aliás, o presidente Bolsonaro, que virou um propagandista da cloroquina, quando tomou, realizava 2 exames eletrocardiográficos por dia para monitoramento do coração. Então, eu pergunto isso também ao Ministério da Saúde, se esses sistemas, se esses exames para registrar eventos adversos estão sendo utilizados ou não. E o Ministério da Saúde simplesmente não respondeu no prazo estabelecido pela Constituição, que são 30 dias. Esse prazo venceu no dia 27 de julho último, então, dia logo após, dia 28 de julho, entrei com a queixa-crime junto à Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que deve acatar essa situação, e isso pode significar caracterização clara em relação à Constituição, crime de responsabilidade do ministro de Estado, podendo exigir, inclusive, a sua saída. O senhor acredita que a Procuradoria-Geral da República vai dar sequência, vai dar seguimento a esse pedido do senhor? Eu tenho essa expectativa, não só eu, mas como o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional foi desrespeitado. Essa não é uma prerrogativa única minha como cidadão, ou por ser parlamentar, ou por ter sido ex-ministro. Todos os membros do Congresso Nacional têm essa prerrogativa de requerer as informações, até porque as informações vão para o Congresso Nacional. É a mesa da presidência da Câmara que inclusive, encaminha esse pedido de informações. Então, eu tenho expectativa de que a PGR venha cumprir a Constituição. Essa é a nossa expectativa, vamos acompanhar e eu espero que o Congresso Nacional como um todo também acompanhe. Agora, deputado Alexandre Padilha, vamos lembrar que o senhor também é médico, né? No caso da hidroxicloroquina, qual a posição do senhor? Esse medicamento não deve ser usado em nenhum momento do tratamento? O senhor, como médico, qual é a opinião que tem? Olha só, Elcio, eu sou médico e sou infectologista, então eu me dedico muito a esse tema. Utilizei muito a cloroquina, por exemplo, né, que é um dos medicamentos, na região amazônica, porque durante 6 anos, eu sou daqui do estado de São Paulo, na região sul-sudeste do país, mas durante 6 anos eu coordenei um núcleo da Universidade de São Paulo, lá no meio da região amazônica, então eu vivi entre os povos indígenas, comunidades ribeirinhas, e coordenei muitos programas de malária, inclusive naquela região, então conheço bem essa medicação.
Eu vou te dizer, no primeiro momento, quando começaram a aventar a possibilidade da hidroxicloroquina, da cloroquina, poderem ter um papel ativo e importante para a Covid-19, eu vou ser muito sincero, eu torci muito, tive muita esperança, porque seria uma droga de fácil produção, uma medicação que não tem mais patente exclusiva. Então, desde o começo, a minha posição foi o seguinte: nós precisamos, antes de mais nada, apostar no acompanhamento dos resultados, dos estudos. Desde o começo, essa foi a minha posição. Aliás, o Ministério da Saúde sempre teve isso como característica aqui no Brasil, sempre só recomendar um medicamento que tivesse sido aprovado em vários estudos, inclusive estimular que os estudos acontecessem. Então, o Brasil teve uma grande oportunidade, desde o começo, de poder desenvolver esses estudos do uso tardio, já um paciente hospitalizado, do uso assim que o paciente fosse para o hospital, do uso precoce. E desde então, vários estudos, não só internacionais, mas aqui também no Brasil, já mostraram com muita clareza para nós, os estudos clínicos, feitos por pesquisadores muito responsáveis, instituições responsáveis, que não só a hidroxicloroquina não tem eficácia, não reduziu mortalidade, não reduziu internação, não reduziu transmissão, não reduziu a presença do vírus, que chama da carga viral, na detecção do exame, mas mais do que isso, né? Dependendo da dose, gerou reações adversas muito graves, umas doses baixas gerou reações adversas de leves para moderadas. E tem certeza absoluta que Bolsonaro sabe disso, porque ele, quando resolveu usar a hidroxicloroquina, fez propaganda disso, fez exames diários de monitoramento dos eventos adversos, chegou a fazer 2 exames cardiológicos por dia de monitoramento, o que só agrava a postura irresponsável dele e do Ministério da Saúde, porque estão fazendo a propaganda de um medicamento que não tem eficácia, os estudos brasileiros já mostraram também que não tem eficácia, estão fazendo a distribuição em massa desses medicamentos, gastando dinheiro público brasileiro, dinheiro das pessoas que contribuem com seus impostos, poderiam estar melhor utilizados esses recursos em ações eficazes, e mais do que isso, né? Estão disseminando o uso dessa medicação sem dar o mesmo suporte de monitoramento dos eventos adversos que o presidente da República, por exemplo, teve. Então, isso que eu diria que é muito grave. Como médico, estou mais do que convencido de que a cloroquina, por exemplo, eu continuo acompanhando pessoas que têm Covid-19, não recomendei em nenhum momento para qualquer pessoa o uso dessa medicação, mas mais do que como médico, né, a preocupação quando você pensa numa política pública, porque mais do que uma decisão individual do médico, quando o Ministério da Saúde passa a recomendar usar recursos públicos para isso, chegou a fazer compra de insumos internacionais para a produção num valor 6 vezes maior do que o normal. Ou seja, um conjunto de recursos sendo utilizados, mais do que um erro individual de qualquer profissional de responsabilidade do indivíduo, é uma decisão de política pública, de recursos que poderiam estar sendo utilizados para outros medicamentos que já têm eficácia comprovada. Citar um exemplo, o Brasil está vivendo uma crise gravíssima de falta de medicamentos anestésicos, que são muito importantes para manter uma pessoa quando ela está recebendo a ventilação mecânica na UTI. Tem situações de pacientes que saíram da ventilação mecânica porque não tem mais esse anestésico para controlar essa pessoa. Então, o uso dessa medicação tem eficácia mais do que garantida, mais do que estabelecida, e está em falta no Brasil, quando você está sobrando, com investimentos do Ministério da Saúde, um medicamento sem eficácia como a hidroxicloroquina para a Covid-19. Deputado Padilha, o Supremo Tribunal Federal analisa, inclusive, nesta segunda-feira, uma liminar que exige, entre outras medidas, o governo federal crie barreiras sanitárias para a proteção dos povos indígenas com relação à Covid-19. Nessa gestão que a gente pode dizer minimamente aí conturbada dessa crise sanitária, o judiciário tem tido um papel fundamental, deputado? Sim, tanto o Congresso Nacional Legislativo como o Judiciário tem um papel decisivo, sobretudo nos crimes cometidos, né? Porque é uma gestão que comete crimes sucessivos. Inclusive, essa liminar que a Suprema Corte julga hoje
na minha opinião, é um dos fatos mais claros do crime de genocídio que está sendo cometido pelo presidente Bolsonaro. Qual que é essa situação? Desde o começo, o conjunto de lideranças indígenas, profissionais de saúde, pesquisadores, nós que conhecemos a realidade da população indígena, temos alertado o Ministério da Saúde sobre a falta de assistência. O fato de não ter tido ações concretas por parte do governo federal fez com que no Congresso Nacional fosse aprovado um projeto de lei. Eu sou coautor desse projeto de lei. A relatora é a única deputada indígena que nós temos no Congresso Nacional, foi a relatora, a deputada Joênia, que aprovou um projeto de lei que foi construído por todos os partidos, inclusive partidos da base do governo, no sentido de estabelecer garantias e direitos para os povos indígenas nesse momento da pandemia. Entre eles, garantir água potável, garantir acesso aos medicamentos, barreiras sanitárias para impedir a entrada de pessoas contaminadas nas áreas indígenas. E o presidente da República simplesmente vetou esse projeto. São 21 artigos, ele vetou 16, ou seja, teve um ato deliberado do presidente da República, é a caneta dele, ele que toma essa decisão, vetando esse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vetando, por exemplo, o acesso à água à população indígena, vetando o acesso aos medicamentos, e, a partir daí, um conjunto de partidos políticos, entre eles o PT, entidades das populações indígenas, entraram na Suprema Corte exigindo que o governo federal pudesse tomar decisões e ações muito concretas para garantir os povos indígenas. Eu acho que esse é um debate importante no dia de hoje, vai ser um julgamento importante no dia de hoje na Suprema Corte aqui no nosso país. E a Suprema Corte já teve uma outra decisão muito importante, logo quando teve a ocupação militar no Ministério da Saúde. Os generais que entraram no Ministério da Saúde resolveram tirar os dados de evolução de óbitos, de casos do ar, não tinha mais a divulgação diária, e a própria Suprema Corte, por uma ação também de partidos políticos da oposição, entre eles o PT, baixou uma determinação para que o Ministério da Saúde voltasse a divulgar os dados como era anteriormente. Então, tanto o Congresso quanto o Judiciário têm tido um papel decisivo diante dessas ações de um projeto genocida por parte do presidente Bolsonaro. Deputado, o senhor fala, então, em crimes aí graves, lembrando que os profissionais de saúde entraram, então, com uma queixa do Tribunal Penal Internacional para responsabilizar o presidente Bolsonaro, inclusive, por crimes contra a humanidade e genocídio também em relação à gestão dessa crise. O que significa esse tipo de ação internacional para denunciar essa gestão da crise sanitária? A possibilidade de mobilização internacional aí para se posicionar contra essa gestão do governo Bolsonaro dessa crise sanitária, deputado? É muito importante. O Brasil hoje é o segundo país em número de casos e o segundo país em número de mortes. O Brasil tem sido o epicentro do crescimento da pandemia há meses já. O Brasil é o único país que essa semana completou 7 semanas seguidas com mais de 1.000 mortes por dia por Covid-19. Então, o Brasil está no epicentro da pandemia e o fato de ser esse epicentro da pandemia põe em risco seriamente uma população de um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas não só em risco o Brasil, coloca em risco regiões que têm um valor muito importante para todo mundo, como, por exemplo, a região amazônica brasileira, que boa parte da sua biodiversidade é protegida pelos povos indígenas que estão lá. Então, o extermínio, a saída desses povos indígenas do território significa uma ameaça muito importante à Amazônia brasileira. E esse crescimento de casos coloca em risco também o conjunto dos países da América do Sul, que fazem fronteira com o Brasil. Então, é muito importante que a comunidade internacional se mobilize, olhe cada vez mais para as posturas genocidas do presidente Bolsonaro que estão acontecendo aqui no nosso país, não só para proteger a população brasileira, que está em risco, são mais de 95 mil óbitos confirmados, mas também
todo o conjunto da população da América do Sul e áreas que são de importância para o mundo como um todo, né? São patrimônios do Brasil, mas que têm impacto no mundo como um todo, como a Amazônia brasileira. Então, tem uma grande preocupação e muito importante essa mobilização internacional. Eu não tenho dúvida nenhuma dos crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Logo no começo da pandemia, aqui no Brasil, no mês de abril, eu, como ex-ministro, junto a outros 2 ex-ministros, entramos com a denúncia internacional na ONU e na OEA, solicitando um acompanhamento dessas entidades do que está acontecendo no Brasil. O próprio relator, um relator de direitos humanos da ONU, ainda no mês de abril, fez um relatório bastante forte sobre o que já acontecia no Brasil naquele momento, responsabilizando o Bolsonaro por um conjunto de mortes no nosso país. E de lá para cá isso só cresceu, as atitudes só cresceram. Teve mudanças no Ministério da Saúde, uma ocupação militar no Ministério da Saúde, depois retirada de dados importantes para a transparência, para o acompanhamento da situação da pandemia, divulgação de um medicamento sem eficácia, paralisação das ações do Ministério da Saúde, colocando os trabalhadores da saúde em risco. O Ministério da Saúde parou de adquirir, de comprar equipamentos de proteção, não ampliou a testagem, que são 2 itens fundamentais para proteger os trabalhadores. Então, o que tem de equipamento de proteção, de máscaras que os trabalhadores da saúde estão utilizando são fruto do esforço dos governos locais, da sociedade, não do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já abriu mão de participar disso. E 2 vetos, atitudes diretas do presidente Bolsonaro, 2 vetos a projetos de lei que reforçam o projeto genocida de Bolsonaro de acreditar que a pandemia será estabilizada quanto mais rapidamente as pessoas se infectarem. Que foi esse veto ao projeto de proteção aos povos indígenas, que aí tem um ato deliberado contra comunidades étnicas que podem simplesmente desaparecer diante dessa pandemia, e também um veto ao uso obrigatório de máscaras nos ambientes coletivos no país. Foram 2 atitudes deliberadas, é o presidente da República que assina esses vetos, que, na minha opinião, reforçam o caráter genocida deste governo. Por isso, a gente precisa muito da comunidade internacional mobilizada, denunciando a situação, para que esse crime contra a humanidade, que já impacta a população brasileira e que pode impactar outros países vizinhos, não se aprofunde ainda mais. Há uma iniciativa para encaminhar um pedido de indicação dos médicos cubanos para o Prêmio Nobel da Paz. O senhor, vamos lembrar, foi ex-ministro da Saúde entre 2011 e 2014, um dos criadores, então, do programa Mais Médicos. O senhor acredita, deputado Alexandre Padilha, que essa indicação pode seguir adiante? Eu estou muito animado com essa possibilidade. Eu diria que é uma indicação extremamente justa. Queria relembrar aqui que os Médicos Sem Fronteiras, né, na época, liderados, inclusive, por um médico francês, já foram honrados com o Prêmio Nobel da Paz, no momento realmente que mostrava essa atitude tão fundamental. E no caso dos médicos cubanos, é uma história aí já de décadas. Quando nós fizemos o programa Mais Médicos aqui no Brasil, as brigadas de médicos cubanos já tinham passado por mais de 60 países em todo o mundo, nos vários continentes, e deram mais uma grande demonstração de dedicação, de compromisso, de cuidado com a saúde, nesse momento da Covid-19, estando presentes aí em vários países do mundo nesse momento da Covid-19. E eu diria assim, é impressionante ver um país pobre, Cuba é um país pobre, que vive um bloqueio econômico há décadas, não é um país rico. Quando a gente assiste tantas nações ricas, no momento da pandemia da Covid-19, comprando respiradores mecânicos, não fazendo ações de cooperação com outros países. Agora, recentemente, Trump, nos Estados Unidos, anunciou que comprou todo o estoque de vacinas de 2 empresas, né? Quando a gente vê nações ricas nesse momento
pensando só em si e às vezes utilizando o seu poder econômico como um poder político também diante das outras nações. A gente vê médicos e médicas de um país pobre se dispondo a exercer solidariedade para o mundo e salvar vidas. Eu diria que o Prêmio Nobel da Paz será um prêmio muito reconhecido, a dedicação desses médicos e médicas, que possa ser um exemplo para outros países também. Que bom seria que países ricos também colocassem brigadas de médicos, médicas, enfermeiros, ao invés de exércitos, militares, armas pelos países do mundo. Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo e ex-ministro da Saúde do Brasil, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês.